Ahwan aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. E hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Hera. Hera, ou Ere, em grego jônico e homérico, era a rainha dos deuses do Olimpo, a deusa do casamento, da família, das mulheres, do céu e das estrelas, na religião e mitologia grega antiga. Ela era uma dos 12 deuses olimpianos. Hera governa o Monte Olimpo como rainha dos deuses, uma matrona. Hera serviu como padroeira e protetora das mulheres casadas, presidindo os casamentos e abençoando uniões matrimoniais. Uma das características que a definem é sua natureza ciumenta e vingativa contra as numerosas amantes e descendentes ilegítimos de Zeus, bem como contra os mortais que a cruzam. Hera é uma divindade puramente grega e uma das poucas que, de acordo com Heródoto, não foram introduzidas na Grécia a partir do Egito. Sua contraparte romana é Juno. O nome de Hera possui várias etimologias possíveis. Uma delas é conectada com o grego hora, estação, e interpretá-lo como madura para o casamento. E de acordo com Platão, Erate, amada, já que é dito que Zeus se casou com Hera por amor. De acordo com Plutarco, Hera era um nome alegórico e um anagrama de Ar. Outros autores ainda conectam com Eros, ou herói, ou com vaca, jovem, novilha, em consonância com o seu epíteto, boopis, ou olhos de vaca. Sua origem pode ser pré-grega até, já que seu nome é atestado em grego micênico escrito na escrita silábica linear B, aparecendo em tabuletas encontradas em Pilos e Tebas, bem como no dialeto cipriota no dativo Erai. Os povos antigos oferecem várias interpretações sobre Hera. Alguns a consideravam a personificação da atmosfera, outros como a rainha do céu ou deusa das estrelas, ou como deusa da lua, e ela é até mesmo confundida com Ceres, Diana e Proserpina. De acordo com as visões modernas, Hera é a grande deusa da natureza, que foi adorada em todos os lugares desde os primeiros tempos. Hera era a única deusa realmente casada entre os olimpianos, pois o casamento de Afrodite com Ares dificilmente pode ser levado em consideração. Portanto, Hera é a deusa do casamento e do nascimento dos filhos. Seu traje é descrito na Ilíada. Ela cavalgou em uma carruagem puxada por 2 cavalos, no atrelamento e desatrelamento do qual ela foi assistida por Hebe e pelas Horai. Seus lugares favoritos na terra eram Argos, Esparta e Micenas. Hera geralmente era retratada como uma bela mulher, majestosa, solene, muitas vezes entronizada e usando uma coroa com os polos, que é uma coroa cilíndrica alta usada por várias das grandes deusas, e segurando um cetro real com a ponta de lótus ou segurando uma romã, que é um emblema do sangue fértil e da morte e um substituto para a cápsula de narcótico da papoula do ópio, e às vezes era acompanhada por seus animais sagrados, o leão, o cuco, a vaca, o pavão ou falcão. Era descrita como a de cabelos dourados por Baquilides. Homero se refere a ela como a deusa dos alvos braços. Sua carruagem era puxada por pavões, pássaros desconhecidos dos gregos antes das conquistas de Alexandre. O tutor de Alexandre, Aristóteles,
refere-se a ele como o pássaro persa, o pássaro que tinha sido associado a Hera em um nível arcaico, onde a maioria das deusas do Egeu eram associadas ao seu pássaro, ou elas eram associadas a um pássaro que era divino para elas, era um animal sagrado para elas. E para Hera seria o cuco, que aparece em fragmentos míticos a respeito do primeiro cortejo de uma Hera virginal por Zeus. Sua associação arcaica era principalmente com o gado, e como uma deusa ligada à vaca, ela era especialmente venerada na Eubéia, que era, entre aspas, rica em gado. Em Chipre, os primeiros sítios arqueológicos contêm crânios de touro que foram adaptados para uso como máscaras. A importância de Hera no início do período arcaico é atestada pelos grandes projetos de construção realizados em sua homenagem. Os templos de Hera, nos dois principais centros de seu culto, o Heraion de Samos e o Heraion de Argos, na Argólis, foram os mais antigos templos gregos monumentais construídos no século VIII antes da Era Comum. Hera pode ter sido a primeira divindade a quem os gregos dedicaram um santuário, com um templo de telhado fechado, em Samos, por volta de 800 antes da Era Comum. Ele foi substituído mais tarde pelo Heraion de Samos, um dos maiores de todos os templos gregos. Os altares ficavam em frente aos templos a céu aberto. Haviam muitos templos construídos nesse lugar, então as evidências são um tanto confusas e as datas arqueológicas são incertas. O templo criado pelo escultor e arquiteto Reco foi destruído entre 570 a 560 a.C., e ele foi substituído pelo templo Policrates, de 540 a 530 a.C. Em um destes templos, vemos uma floresta de 155 colunas. Também não há nenhuma evidência de azulejos neste templo, sugerindo que ele nunca foi construído, ou que o templo estava aberto ao céu. Os primeiros santuários, cuja dedicação à Hera é menos certa, eram do tipo micênico, chamados de santuários domésticos. As escavações de Samos revelaram oferendas votivas, muitas delas do final dos séculos VIII e VII antes da Era Comum, que mostram que Hera, em Samos, não era apenas uma deusa grega local do Egeu. O museu ali contém figuras de deuses e suplicantes e outras oferendas votivas da Armênia, Babilônia, Irã, Assíria, Egito, testemunho da reputação de que gozava este santuário de Hera e do grande afluxo de peregrinos. Embora o maior e mais antigo templo independente de Hera tenha sido o Heraion de Samos, no continente grego, Hera era especialmente adorada como Hera Argeia, em seu santuário que ficava entre as antigas cidades-estados micênicas de Argos e Micenas, onde o festival em sua homenagem, chamado Heraia, eram celebrados. Também haviam templos para Hera em Olímpia, Corinto, Tirinto, Perachora e na ilha sagrada de Delos. Na Magna Grécia, 2 templos dóricos para Hera foram construídos em Paestum, cerca de 550 a 450 antes da Era Comum. Um deles, há muito chamado de Templo de Poseidon, foi identificado na década de 1950 como um segundo templo de Hera. Quanto a Argos, houve uma disputa. A terra de Argos estava sem água quando Danaus e suas filhas chegaram lá, graças a Poseidon, que estava furioso com Inacos por testemunhar que a região pertencia a Hera. Então secou as fontes. Iracos era o rei, batizou o rio com seu próprio nome e o sacrificou a Hera. Há também outra lenda que diz que Inacos não era um homem, mas o próprio rio. Este rio, junto com os rios Quefistos e Asterion,
julgados a respeito da terra entre Poseidon e Hera. Eles decidiram que a terra pertencia a Hera, e então Poseidon fez suas águas desaparecerem. Por esta razão, nem Inachos, nem nenhum dos outros rios fornecem água, exceto depois da chuva. Então, Poseidon inundou a maior parte do país de Argos, porque Inachos e seus assessores decidiram que a terra pertencia a Hera e não a ele. Agora foi Hera quem induziu Poseidon a mandar o mar de volta, mas os argivos fizeram um santuário para Poseidon Prosclísteos, no local onde a maré baixou. No mito e no culto, referências fragmentárias e práticas arcaicas permanecem do casamento sagrado entre Hera e Zeus. Em Plateia, havia uma escultura de Hera sentada como noiva por Calimachos, bem como a matrona Hera de pé. Como virgem, havia uma tradição em Arcádia de que havia um santuário triplo para Hera donzela, Hera mulher adulta e Hera viúva ou até mesmo divorciada. Na região ao redor de Argos, o templo de Hera em Hermione era para Hera virgem. Na primavera de Canatos, perto de Náuplia, Hera renovava sua virgindade anualmente, em ritos que não deveriam ser falados, ou arreton. Abre aspas. Em Náuplia há uma fonte chamada Canatos. Aqui, dizem os argivos, Hera toma banho todos os anos e recupera sua virgindade. Fecha aspas. A figura feminina mostrando sua lua sobre o lago também é apropriada, como Hebe, Hera e Hécate. Lua nova, lua cheia e lua velha. Nessa ordem, e de outra forma personificadas como a Virgem da Primavera, a Mãe do Verão e a Anciã Destruidora do Outono. Especula-se a possibilidade de que Hera era originalmente a deusa de um povo matriarcal, que provavelmente habitava a Grécia antes dos helenos. Nesta visão, sua atividade como deusa do casamento estabeleceu o vínculo patriarcal de sua própria subordinação. Sua resistência às conquistas de Zeus é traduzida como o ciúme de Hera, o tema principal das histórias que minaram seu antigo culto, mas esta alegação é geralmente rejeitada por estudiosos modernos como insuficientemente evidenciada. Seu caráter, descrito por Homero, não é de um tipo muito amável, e uma de suas principais características são o ciúme, a obstinação e uma disposição para brigar, que às vezes faz seu próprio esposo tremer. Daí surgem disputas frequentes entre Hera e Zeus. Em uma ocasião, Hera, em conjunto com Poseidon e Atena, resolveu prender Zeus, e Zeus, em tais casos, não apenas ameaça, mas bate em Hera, e uma vez ele até a pendurou nas nuvens, acorrentou suas mãos e colocou 2 bigornas suspensas em seus pés. Consequentemente, ela fica assustada com suas ameaças e cede quando ele está com raiva, e quando ela é incapaz de obter seus fins de qualquer outra forma, ela recorre à astúcia e intrigas. Dessa forma, ela pegou emprestado o cinto mágico de Afrodite, que era o doador de charme e fascínio, para seduzir Zeus. Hera era, de acordo com alguns relatos, a filha mais velha de Cronos e Reia, e irmã de Zeus. Apolodoro, no entanto, chama Héstia de filha mais velha de Cronos, e Lactantius a chama de irmã gêmea de Zeus. Hera, como seus irmãos, foi engolida por seu pai assim que nasceu. Zeus, com a ajuda de Metis, mais tarde enganou Cronos para engolir uma poção que o forçou a despejar ou a vomitar sua prole. Isso tudo eu conto no vídeo sobre Zeus que tem aqui no canal. De acordo com os poemas homéricos, Hera foi criada por Oceanos e Tétis, e depois ela se tornou consorte de Zeus, sem o conhecimento de seus pais. De acordo com a tradição arcadiana, ela teria sido criada por Temenos, o filho de Pelasgos. Os argivos, por outro lado, relataram que ela havia sido criada por Eubóia,
Prosimna e Acreia, as 3 filhas do rio Asterion, e de acordo com Olen, as Horai eram suas enfermeiras. Várias partes da Grécia também reivindicaram a honra de ser seu local de nascimento. Entre eles estão 2, Argos e Samos, que eram seus principais centros de culto. Seu casamento com Zeus, como Eubeia, Samos, Knossos em Creta e Monte Tornax no sul de Argolis, tem papel proeminente na adoração de Hera, sob o nome de Hieros Gamos, que é o casamento sagrado. Naquela ocasião, todos os deuses honraram a noiva com presentes, e Gaia presenteou Hera com uma árvore de maçãs de ouro, que foi observada pelas Hespérides no jardim de Hera, ao pé do Atlas hiperbóreo. No casamento de Zeus e Hera, uma ninfa chamada Quelone foi desrespeitosa ou se recusou a comparecer ao casamento. Zeus, assim, a transformou em uma tartaruga, que é um quelônio. Zeus se apaixonou por Hera, mas ela recusou seu primeiro pedido de casamento. Zeus, então, se aproveitou da empatia dela por animais e outros seres, criou uma tempestade e se transformou em um pequeno cuco. Como um cuco, Zeus fingiu estar em perigo fora de sua janela. Hera, sentindo pena do pássaro, trouxe-o para dentro e segurou-o contra o peito para aquecê-lo. Zeus então se transformou de volta e, em alguns mitos, a seduziu, em outros a estuprou. Hera, com vergonha de ser explorada, concordou em se casar com Zeus. Toda a natureza floresceu para seu casamento e muitos presentes foram trocados. Hera é conhecida por seu ciúme, como a gente já sabe, e até Zeus, comumente retratado como destemido, temia a fúria de Hera. Zeus a amava, mas também amava a Grécia e muitas vezes descia furtivamente para a terra disfarçado para ter filhos com as mortais. Ele queria que muitos filhos herdassem sua grandeza e se tornassem grandes heróis e governantes da Grécia. O ciúme de Hera, para com todos os amantes e filhos de Zeus, fez com que ela os atormentasse continuamente, e Zeus foi impotente para impedi-la. Hera sempre esteve ciente dos truques de Zeus e manteve uma vigilância muito próxima sobre ele e suas excursões à terra. Após o casamento com Zeus, Hera foi tratada pelos deuses do Olimpo com a mesma reverência que ele. O próprio Zeus, de acordo com Homero, ouvia seus conselhos e comunicava seus segredos a Hera ao invés de a outros deuses. Hera censurava Zeus quando ele consultava outras pessoas sem que ela soubesse, mas como ele é o rei do Olimpo, ela deveria obedecê-lo incondicionalmente, e como os outros deuses, ela seria castigada quando o ofendia. Hera, portanto, não é como Zeus, a rainha dos deuses e dos homens, mas simplesmente esposa do Deus Supremo. Ela não teria, de fato, o mesmo poder que ele. A ideia de Hera ser a rainha do céu, com riqueza e poder reais, é de uma data muito posterior. Há apenas um ponto em que os poemas homéricos representam Hera como possuidora de poder semelhante a Zeus. Ela é capaz de conferir o poder da profecia. Mas essa ideia não é mais desenvolvida nos tempos posteriores. Em uma ocasião, Hera estava por algum motivo ou outro zangada com Zeus e se retirou para Eubóia. Zeus, não conseguindo fazê-la mudar de ideia, visitou Quitaeron, na época déspota de Plataia, ou deus da montanha, que superou todos os homens pela astúcia. Por isso mandou Zeus fazer uma imagem de madeira e carregá-la embrulhada numa carroça de bois, e dizer que estava a celebrar seu casamento com Plataia, filha de Asopos. Então, Zeus seguiu o conselho de Quitaeron. Hera ouviu a notícia imediatamente e na hora apareceu na cena. Mas quando ela se aproximou da carroça e arrancou o vestido da imagem, ela ficou muito satisfeita com o engano, porque ela encontrou a imagem de madeira e não uma noiva,
então fez as pazes com Zeus. Para comemorar esta reconciliação, eles celebram um festival chamado Daidala. Os filhos de Hera são, com Zeus, Hebe, Ares, e Ares pode ser até mesmo sem pai, conforme a Ilíada de Homero, assim como Hefesto, que pode ser filho de Zeus ou ser filho somente de Hera. Ilítia, Ascáritas e possivelmente Eris. Sem pai, além de Ares e Hefesto, Tífon, que também pode ser apresentado como filho de Gaia no hino pítio homérico a Apolo, ou filho de Gaia na Teogonia de Hesíodo. Hera tinha ciúme de Zeus por ter dado luz a Atenas com Metis. Então ela deu à luz Hefesto sem união com Zeus, embora em algumas histórias, como a Ilíada, ele é filho de Zeus. Hera então ficou enojada com a feiura de Hefesto e o jogou do Monte Olimpo. Em uma versão do mito, Hefesto se vingou de Hera por rejeitá-lo, fazendo para ela um trono mágico que, quando ela se sentou, não permitiu que ela saísse. Os outros deuses imploraram a Hefesto para voltar ao Olimpo para deixá-la ir, mas ele se recusou, em várias ocasiões. Dionísio então o embebedou e o levou de volta ao Olimpo nas costas de uma mula. Hefesto liberou Hera após receber Afrodite como sua esposa. De acordo com o hino homérico a Apolo, do século VI antes da Era Comum, Hera gerou sozinha Tífon como vingança contra Zeus, que deu à luz a Atena. Hera orou a Gaia para lhe dar um filho tão forte quanto Zeus, então deu um tapa no chão e ficou grávida. Hera deu o infante Tífon para a serpente Piton criar, e Tífon cresceu para se tornar uma grande maldição para os mortais. Na Ilíada, entretanto, Tífon nasceu na Cilícia como filho de Cronos. Gaia, zangada com a destruição dos gigantes, calunia Zeus para Hera. Então Hera vai até Cronos e dá a ela 2 óvulos manchados com seu próprio sêmen, dizendo a ela para enterrá-los, e que deles nasceria aquele que derrubaria Zeus. Hera, com raiva de Zeus, enterra os ovos na Cilícia, mas quando Tífon nasce, Hera, já de bem com Zeus, avisa a ele. Hera é a madrasta e inimiga de Héracles. O nome de Héracles significa glória de Hera. Existem 3 histórias alternativas sobre o nascimento dele e o papel de Hera em evitá-lo. Na Ilíada de Homero, quando Alcmena estava para dar à luz a Héracles, Zeus anunciou a todos os deuses que daquele dia em diante uma criança do próprio Zeus nasceria e governaria todos ao seu redor. Hera, depois de pedir a Zeus que fizesse um juramento nesse sentido, desceu do Olimpo para Argos e fez com que a esposa de Estenelo, filho de Perseu, desse à luz Eristeu depois de apenas 7 meses, ao mesmo tempo que impedia Alcmena de entregar Héracles. Isso resultou no cumprimento do juramento de Zeus de que era Eristeu e não Héracles. Em uma versão alternativa mencionada nas Metamorfoses de Ovídio, quando Alcmena estava grávida do filho de Zeus, Hera tentou evitar que o nascimento ocorresse, fazendo com que Ilítia amarrasse as pernas de Alcmena com nós. Sua tentativa foi frustrada quando Galantes assustou Ilítia enquanto ela estava amarrando as pernas de Alcmena, e Héracles nasceu. Hera, portanto, pune Galantes, transformando-a numa doninha. Na narrativa de Pausânias, Hera enviou bruxas, como eram chamadas pelos tebanos, para impedir a entrega de Héracles por Alcmena. As bruxas tiveram sucesso em impedir o nascimento, até que Istores, filha de Tirésias, pensou em um truque para enganar as bruxas. Como Galantes, Istores anunciou que Alcmena havia dado à luz a seu filho. Tendo sido enganadas, as bruxas foram embora, permitindo que Alcmena desse à luz. A ira de Hera contra o filho de Zeus continua, e enquanto Héracles ainda é uma criança, Hera envia 2 serpentes para matá-lo enquanto ele está deitado em seu berço.
Héracles estrangula as cobras com suas próprias mãos e foi encontrado por sua enfermeira brincando com seus corpos flácidos como se fossem brinquedos de criança. Um relato da origem da Via Láctea é que Zeus enganou Hera para amamentar o bebê Héracles. Descobrindo quem ele era, ela o puxou de seu seio e um jato de seu leite formou uma mancha no céu que pode ser vista até hoje. Ao contrário de quaisquer gregos, os etruscos, ao invés disso, imaginaram um Héracles barbudo adulto no peito de Hera. E isso pode se referir à sua adoção por ela quando ele se tornou um imortal. Ele já a havia ferido gravemente no peito. Quando Héracles atingiu a idade adulta, Hera o deixou louco, o que o levou a assassinar sua família, e isto mais tarde o levou a realizar os seus famosos 12 trabalhos. Hera designou Héracles para trabalhar para o rei Euristeu em Micenas. Ela tentou tornar quase cada um dos 12 trabalhos de Héracles mais difíceis. Quando ele lutou contra Hidra de Lerna, ela enviou um caranguejo para morder seus pés na esperança de distraí-lo. Mais tarde, Hera incitou as Amazonas contra ele quando estava em uma de suas missões. Quando Héracles pegou o gado de Gerião, atirou em Hera no peito com uma flecha de 3 pontas. O ferimento era incurável e a deixou em constante dor, como Dione conta a Afrodite na Ilíada. Depois, Hera enviou uma mosca para morder o gado, irritar o gado e espalhar a manada. Hera então enviou uma enchente que aumentou tanto o nível de água de um rio que Héracles não conseguiu vadear com o gado. Ele empilhou pedras no rio para tornar a água mais rasa. E quando finalmente chegou à corte de Euristeu, o gado foi sacrificado, adivinhem para quem? Para Hera. Euristeu também queria sacrificar o touro de Creta para Hera. Ela recusou o sacrifício porque refletiu glória em Héracles. O touro foi solto e vagou para a maratona, ficando conhecido como touro maratônico. Alguns mitos afirmam que no final, Héracles se tornou amigo de Hera ao salvá-la de Porfírio, um gigante que tentou estuprá-la durante a gigantomáquia ou titanomáquia. E até ela deu sua filha Hebe como noiva para Héracles. Qualquer que seja a criação de mitos que tenha servido para explicar uma representação arcaica de Héracles como o, abre aspas, homem de Hera, foi considerada adequada que os construtores do Heraion em Paestum apresentaram as façanhas de Héracles em baixos relevos. Quando Hera descobriu que Leto estava grávida e que Zeus seria o pai, ela convenceu os espíritos da natureza a impedirem Leto de dar à luz em terra firme, no continente, em qualquer ilha no mar ou em qualquer lugar sob o sol. Depois, Hera sequestrou Ilítia, deusa do parto, para evitar que Leto entrasse em trabalho de parto para dar à luz a Ártemis e Apolo. Já tem vídeo sobre Apolo aqui no canal, se você quiser saber mais a respeito, dá uma olhadinha. Mais tarde, Titus tentou estuprar Leto a mando de Hera e foi morto por Ártemis e Apolo. Hera viu uma nuvem de tempestade solitária e correu para baixo na tentativa de pegar Zeus com uma amante, Ió. Zeus viu Hera chegando e transformou Ió em uma pequena vaca branca como a neve. No entanto, Hera não se deixou enganar e exigiu que Zeus lhe desse a novilha de presente. Zeus não podia recusar sua rainha, não podia teimar com ela sem levantar suspeitas. Então ele teve que dar a ela essa novilha. E quando Ió foi dada a Hera, ela a amarrou a uma árvore e enviou o seu servo Argos para mantê-la separada de Zeus. Argos era um servo leal a Hera e tem uma força imensa e 100 olhos por todo o corpo. Não foi possível passar por Argos, porque ele nunca fechava mais da metade dos olhos em nenhum momento. E Zeus, então, com medo da ira de Hera, não poderia intervir pessoalmente.
Então, para salvar Ió, ele ordenou que Hermes matasse Argos, o que ele fez, embalando todos os 100 olhos no sono eterno. Na interpolação de Ovídio, quando Hera soube da morte de Argos, ela pegou os seus olhos e os colocou na plumagem do pavão, seu animal favorito, e tornou o pavão o mais vaidoso de todos os animais. Hera, furiosa com a libertação de Ió e a morte de Argos, enviou uma mosca, do grego ostros, para picar Ió enquanto ela vagava pela terra. Eventualmente, Ió conseguiu chegar ao Egito, e os egípcios adoraram a novilha branca como a neve e a chamaram de deusa egípcia Ísis. Também já tem vídeo aqui no canal. Hera permitiu que Zeus transformasse Ió de volta em sua forma humana, com a condição de que ele nunca mais olhasse para ela. Ió passou a ser a deusa rainha do Egito, e então deu à luz ao filho de Zeus como próximo rei. Devido ao julgamento de Paris, Hera era hostil para com os troianos, e na guerra de Troia ela concordou com os gregos. Uma profecia afirmava que um filho da ninfa do mar, Tétis, por quem Zeus se apaixonou depois de contemplá-la nos oceanos da costa grega, se tornaria maior do que seu pai. Possivelmente por essas razões, Tétis foi prometida a um rei humano idoso, Peleu, filho de Aécaos, por ordem de Zeus, ou porque ela desejava agradar a Hera que a criou. Todos os deuses e deusas, bem como vários mortais, foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, os eventuais pais de Aquiles, e trouxeram muitos presentes. Só Eris, deusa da discórdia, não foi convidada e foi parada na porta por Hermes, por ordem de Zeus. Ela ficou aborrecida com isto, então jogou da porta um presente de sua autoria, uma maçã dourada com a palavra inscrita Calistei, ou para a mais bela. Afrodite, Hera e Atenas afirmavam ser as mais belas e, portanto, as legítimas proprietárias da maçã. As deusas discutiram amargamente por causa disto, e nenhum dos outros deuses arriscaria uma opinião favorável a uma delas, por medo de ganhar a inimizade das outras duas. Eles optaram por colocar o assunto diante de Zeus, que não queria favorecer a nenhuma delas, que jogou a responsabilidade para Paris, um príncipe troiano. Depois de se banharem na primavera do Monte Ida, onde Troia estava situada, eles compareceram a Paris para que ele escolhesse. As deusas se despiram diante dele, seja a seu pedido ou para ganhar a disputa. Ainda assim, Paris não conseguiu decidir, já que as três eram idealmente bonitas. Então, elas começaram a suborná-lo. Hera ofereceu a Paris o poder político e controle de toda a Ásia, enquanto Atena ofereceu sabedoria, fama e glória na batalha, e Afrodite ofereceu a mulher mortal mais bela do mundo como esposa. E Paris escolheu essa mulher. Esta mulher era Helena, que infelizmente para Paris já era casada com o rei Menelau de Esparta. As outras duas deusas ficaram furiosas com isto e, com o sequestro de Helena por Paris, provocaram a guerra de Troia. Hera fez muitas tentativas para frustrar o exército de Troia e convence Atena a ajudar os aqueus na batalha, e ela concorda em ajudar. Hera e Atenas planejam prejudicar Ares, que foi visto por Diomedes ajudando os troianos. Diomedes mandou seus soldados recuarem lentamente. Hera, a mãe de Ares, viu a interferência dele e pediu a Zeus, seu pai, permissão para expulsá-lo do campo de batalha. Hera encorajou Diomedes a atacar Ares, e ele jogou sua lança no deus. Atena cravou a lança no corpo de Ares, que gritou de dor e fugiu para o Monte Olimpo, forçando os troianos a recuar. Hera tenta persuadir Poseidon a desobedecer a Zeus e ajudar o exército aqueu. Ele se recusa, dizendo que não queria ir contra Zeus. Determinada a intervir na guerra,
Hera e Atenas dirigem-se ao campo de batalha. No entanto, vendo as duas fugirem, Zeus enviou Íris para interceptá-las e fazê-las retornar ao Monte Olimpo ou enfrentar graves consequências. Após uma luta prolongada, Hera vê Poseidon ajudando os gregos e dando-lhes motivação para continuar lutando. Hera elabora um plano para enganar Zeus. Zeus estabeleceu um decreto que os deuses não tinham permissão para interferir na guerra dos mortais. Hera estava ao lado dos aqueus, então ela planeja seduzir Zeus com a ajuda de Afrodite e o leva a um sono profundo com a ajuda de Hipnos, para que os deuses pudessem interferir sem medo de Zeus. Durante a guerra de Troia, Hera, Atena, Poseidon, Hefesto e Tétis protegeram os gregos. Na guerra, Hera chegou a ferir Ártemis, que protegia os troianos. De acordo com a recontagem urbana do mito em Metamorfose de Ovídio, por um longo tempo uma ninfa chamada Eco teve o trabalho de distrair Hera dos casos de Zeus, levando-a embora e elogiando-a. Quando Hera descobriu o engano, ela amaldiçoou Eco a repetir apenas as palavras dos outros. Quando Hera soube que Sêmele, filha de Cadmus, rei de Tebas, estava grávida de Zeus, ela se disfarçou como a ama de Sêmele e persuadiu a princesa a insistir que Zeus se mostrasse em sua verdadeira forma. Quando ele foi compelido a fazê-lo, porque ele teria jurado pelo rio Estige, seus trovões e relâmpagos destruíram Sêmele. Zeus pegou o filho não nascido de Sêmele, que estava grávida, de Sêmele e Zeus, que era Dionísio, e completou a gestação costurando o bebê em sua própria coxa. Em outra versão, Dionísio era originalmente filho de Zeus com Deméter ou Perséfone. Hera enviou seus titãs para rasgar o bebê, a partir do qual ele foi chamado de Zagreus, ou rasgado em pedaços. Zeus resgatou o coração, ou o coração foi salvo por Atena, Réia ou Deméter. Zeus usou o coração para recriar Dionísio e implantá-lo no ventre de Sêmele. Por isso Dionísio ficou conhecido como nascido 2 vezes. Certas versões implicam que Zeus deu a Sêmele o coração para ela comer e engravidá-la. Hera enganou Sêmele para pedir a Zeus que revelasse sua verdadeira forma, e por consequência ela morreu. Dionísio mais tarde conseguiu resgatar sua mãe do submundo e fazê-la viver no Monte Olimpo. Lâmia era uma rainha da Líbia, a quem Zeus amava. Hera a transformou em um monstro e matou seus filhos. Ou, alternativamente, ela matou os filhos de Lâmia e a dor e raiva que ela sentia a transformou em um monstro. Lâmia foi amaldiçoada com a incapacidade de fechar os olhos para que ela sempre ficasse obcecada com a imagem de seus filhos mortos. Zeus deu a ela o presente para poder tirar os seus olhos para descansar e depois colocá-los de volta. Lâmia tinha inveja das outras mães e comia seus filhos. Gerana era uma rainha dos pigmeus que se gabava de ser mais bonita do que era. A deusa, colérica, a transformou em uma garça e proclamou que seus descendentes de pássaros deveriam travar uma guerra eterna contra o povo pigmeu. Sidipe, uma sacerdotisa de Hera, estava a caminho de um festival em homenagem à deusa, e os bois que deveriam puxar sua carruagem estavam atrasados, e seus filhos Biton e Cleobis puxaram a carroça por todo o trajeto, que seria de 45 estádios ou 8 quilômetros. Sidipe ficou impressionada com sua devoção e pediu a Hera que desse a seus filhos o melhor presente que um deus poderia dar a uma pessoa. Hera ordenou que os irmãos morressem durante o sono. Tiresias era um sacerdote de Zeus e, quando jovem, encontrou 2 cobras se acasalando e as atingiu com uma vara. Ele foi então transformado em uma mulher. Como mulher, Tiresias tornou-se sacerdotisa de Hera, casou-se e teve filhos, incluindo Manto. Depois de 7 anos como mulher,
Tiresias novamente encontrou cobras se acasalando. Dependendo do mito, ou ela fez questão de deixar as cobras sozinhas dessa vez, ou de acordo com Higinos, pisou nelas e se tornou homem de novo. Como resultado de suas experiências, Zeus e Hera pediram-lhe para resolver a questão de qual sexo, masculino ou feminino, experimentava mais prazer durante a relação sexual. Zeus afirmou que eram mulheres. Hera afirmou que eram homens. Quando Tiresias ficou do lado de Zeus, Hera o deixou cego. Como Zeus não conseguiu desfazer o que ela havia feito, ele deu a ele o dom da profecia. Em outra história, Tiresias foi cegado por Atena depois de ter tropeçado nela se banhando nua. Sua mãe, Cáriclo, implorou que ela desfizesse a maldição, mas Atena não pôde. Ela deu a ele uma profecia, o dom da profecia em vez disso. Hera odiava Pélias porque ele havia matado Sidero, sua madrasta, em um dos templos de Hera. Mais tarde ela convenceu Jasão e Medeia a matar Pélias. E o velocino de ouro era o item que Jasão precisava para libertar sua mãe. Jasão se tornou um dos protegidos de Hera, assim como os argonautas, que foram ajudados por ela em sua busca pelo velocino de ouro. Na Trácia, Hera e Zeus transformaram o rei Aemos e a rainha Rodópe em montanhas, os Balcãs e as montanhas Rodópe, respectivamente, por sua arrogância em se comparar aos deuses. Quando Zeus teve pena de Íxion e o trouxe ao Olimpo e o apresentou aos deuses, em vez de ser grato, Íxion sentiu desejo por Hera. Zeus descobriu suas intenções e fez uma nuvem na forma de Hera, que mais tarde foi chamada de Nefele, e enganou Íxion para que ele se unisse a ela, e de sua união surgiu Centauro. Então, Íxion foi expulso do Olimpo, e Zeus ordenou que Hermes o prendesse a uma roda de fogo alada que estava sempre girando. Portanto, Íxion estava preso a uma roda solar em chamas por toda a eternidade, primeiro girando pelos céus, mas no mito posterior foi transferido para o Tártaro. Em uma ocasião, Zeus se apaixonou por Calisto e a forçou a ir para a cama com ele. Como ele queria fugir da atenção de Hera, transformou Calisto em um urso. Mas Hera convenceu Ártemis a atirar na garota com uma flecha como um animal selvagem. Quando Zeus desejou se deitar com Egina, a filha de Asopos, ele temeu Hera e levou a garota para a ilha de Delos, que é a terra de Higinos, e lá a engravidou. Aecos era o filho deles. Ao saber disto, Hera mandou na água, através da água, uma serpente que a envenenou, e se alguém bebesse dessa água, pagaria a dívida com a natureza, já que Aecos e seus aliados perdidos não podiam se proteger por causa da escassez de homens, enquanto olhavam para algumas formigas, e implorou a Zeus que lhe desse homens para defendê-lo. E, em seguida, Zeus transformou as formigas em homens. Em alguns mitos, Afrodite era filha de Zeus e Dione. Zeus teria tentado seduzir Afrodite assim que ela saiu do mar no Chipre. Porém, Afrodite, assustada com os avanços de Zeus, saiu correndo e mais tarde teria se entregado a ele de forma espontânea, garantindo e ganhando o ódio eterno de Hera. Ela, quando soube que Afrodite estava grávida de Zeus, maldosamente colocou a mão em sua barriga, fazendo seu filho nascer deformado. Esta criança viria a ser o deus Príapo. Porém, outros mitos dizem que Príapo é filho de Dionísio ou de Adonis. Alguns dizem que ela nunca chegou a Troia, mas que Hera, para vingar-se de Afrodite, fez Hermes sequestrar Helena e trazê-la para o Egito. Enquanto Helena estava no Egito, Hera fez uma falsa Helena. Seus festivais são Dédala, que é um festival beócio, o festival pequeno que acontecia a cada 7 anos,
e o maior, a versão maior, a cada 60 anos. Gamélia, Herai, que era de 5 em 5 anos. Agora, deusas relacionadas: Juno, romana, e Hathor ou Het-Hert, do Egito, que também é associada ao gado, devido ao epíteto homérico de Hera, Boopis, traduzido como olhos de vaca. Quanto aos seus símbolos: o bastão de lótus, a coroa, o leão, a pena de pavão, alianças e o cetro. Seus animais: o cuco, pavão, garça, falcão, a vaca e o leão. Suas plantas sagradas: o ágno, casto e a romã. Suas cores: dourado, prateado e branco. Suas oferendas: ervas aromáticas, salgueiro, pena de pavão, papoula, safira, estrela, mirra, almiscareiro, casadinhos, bolo de casamento, vinho. Seus epítetos: eu vou deixar nos comentários os epítetos de Hera para não perder aqui. Enfim, mas vocês encontram também nas descrições que aqui na descrição do vídeo tem as fontes. E no Theoi você vai encontrar todos esses epítetos. Aigofagos ou comedora de cabras, Acraia ou ela das alturas, Alexandros ou protetora dos homens entre os sicônios, Argeia ou ela, aquela de Argos, Basileia ou rainha, Boopis ou olhos de vaca ou cara de vaca, Bolnaia ou ela do monte, Xere ou viúva, Gamélia do casamento, Leucolenos armada de branco, Moneta. Os romanos adoravam Juno Moneta, mas o Suda, uma enciclopédia bizantina, usa o nome grego da deusa. Ninfeomene ou conduzida como noiva, paz ou criança, Pártenos ou virgem, Telquínia, Teleia como deusa do casamento e Zígia ou Aquiune. Eu vou falar aqui, agora para fechar como oração, o hino órfico 16 a Hera. Ó real Hera, de aparência majestosa, forma aérea divina, a rainha abençoada de Zeus, tronada no seio do ar celeste, a raça dos mortais é o teu cuidado constante. Os ventos frios que só eles podem inspirar, que nutrem a vida, toda a vida deseja. Mãe das chuvas e ventos, somente de ti, produzindo todas as coisas, a vida mortal é conhecida. Todas as naturezas compartilham teu temperamento divino, e só o domínio universal é teu, com rajadas de vento que soam, o mar que se agita e os rios que correm rugem quando sacudido por ti. Vem, abençoada deusa, famosa rainha, toda poderosa, com aspecto gentil, alegre e sereno. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.